Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Diz assim a santa e eterna palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O tema da mensagem desta manhã é doxologia, adoração ao Deus verdadeiro. Vamos orar. Pai Santo, nós te somos muito gratos por tua palavra, porque por ela nós somos edificados, por ela os nossos pensamentos são corrigidos, as nossas emoções são confrontadas. Pela tua palavra nós somos instruídos na correta doutrina, pela tua palavra nós somos corrigidos, exortados, confrontados. Pela tua palavra, Pai, nós somos fortalecidos, nós crescemos espiritualmente, nós somos santificados. E agora, Pai, que nós temos mais um trecho da tua palavra diante de nós, nós pedimos humildemente que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, ilumine o nosso pensamento, de modo que possamos compreender a tua palavra, ó Pai. Abre os nossos olhos, desvenda-os para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei e que cada um de nós, ó Pai, cada um que entrou aqui, possa sair de fato alimentado pelo Senhor, ó Pai. Supera, Senhor, as limitações do pregador, que é imperfeito, é um vaso de barro. Supera também as limitações dos ouvintes. O Senhor pode fazer isso pelo teu Santo Espírito, Pai. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Após 11 capítulos tratando de temas importantes e profundos da revelação de Deus, nós chegamos no ápice da carta de Paulo aos Romanos. Nós chegamos no ponto mais alto desta carta. O apóstolo Paulo, ele encerra esta primeira parte da carta, que é uma parte doutrinária, pesada, profunda, como nós temos visto desde o começo do ano. Ele encerra com uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma palavra grega. Doxa é glória, logia, palavra. Então, é uma palavra de glorificação, é uma palavra de glorificação a Deus, de adoração a Deus. Isso é uma doxologia. Paulo, ele, depois de escrever temas tão profundos a respeito da obra de Deus na nossa vida, o apóstolo, dominado pela sublimidade de tão profundo conhecimento, ele eleva o seu espírito a Deus e exclama as riquezas da sua grande sabedoria. E ele faz isso numa atitude de adoração, quase que prostrado diante de tão alta sabedoria. Paulo, diante de tanta sublimidade, ele como que não se segura e o seu coração rompe em adoração a Deus, depois de escrever sobre temas tão profundos, divinamente inspirado. Um pastor do passado escreveu que Paulo está aqui como um viajante que atingiu o pico de uma íngreme montanha e agora no alto desta montanha ele volta-se ao redor e contempla, e as profundezas estão aos seus pés, iluminadas por ondas de luz, e em toda a extensão à sua volta os seus olhos vislumbram um horizonte imenso. Os 11 capítulos que ele escreveu até agora
são as profundezas da revelação de Deus. Não há dúvida de que a carta de Paulo aos Romanos é a carta que entra mais fundo na revelação de Deus, naquilo que Deus fez por nós. E agora, como que do alto da montanha, o apóstolo Paulo olha toda essa revelação e ele não se aguenta e ele rompe em adoração, em palavras de glorificação ao nome de Deus, em tons de poema, de poesia, adorando e glorificando a Deus. E o que Paulo adora? Quais são os atributos mais marcantes que Paulo escolheu aqui para adorar o nosso Deus? Em primeiro lugar, ele adora a Deus por sua onisciência. Ele adora a Deus por sua onisciência. Veja o texto bíblico. Ele começa dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Essa é a primeira exclamação que ele faz. Quanta profundidade, quanta riqueza, tanto na sabedoria como no conhecimento de Deus. Note que ele está atribuindo riqueza, profundidade a duas coisas: à sabedoria e ao conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. O que dizermos da profundidade da sabedoria de Deus? É como se nós mergulhássemos num oceano, num imenso oceano, e saíssemos nadando, sabendo que dificilmente nós conseguiríamos chegar do outro lado. Quando nós entramos no conhecimento da sabedoria de Deus, esta deve ser a nossa sensação. Há muitas coisas na revelação de Deus que nós não chegamos nem perto de captar tudo, de obter conhecimento de tudo. Quando nós olhamos aqui para esta carta, nós percebemos a profundeza do conhecimento de Deus. Paulo tratou de temas profundos como justificação, eleição, predestinação. Tudo isso faz parte das profundezas da sabedoria de Deus. O conhecimento de Deus vai muito além daquilo que nós conseguimos pegar. Nenhuma literatura se iguala à palavra de Deus, porque aqui estão as profundezas de Deus. Crentes sabem disso, mas não crentes também sabem. Às vezes não crentes têm um facho de luz. Eu tenho visto alguns vídeos de não crentes, quando perguntados sobre quais são os 5 melhores livros que eles consideram, alguns não crentes incluem a Bíblia. Dentre milhares de livros que já foram escritos neste mundo, até os não crentes sabem que a Bíblia é um dos principais livros. E nós sabemos que não foi porque houve habilidade literária, uma perspicácia dos escritores, mas nós sabemos que a Bíblia é este livro profundo porque foi escrita pelo próprio Deus. Foi Deus quem inspirou cerca de 40 homens para escreverem exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então, meus irmãos, quando nós estamos diante destas páginas, nós estamos diante da sabedoria de Deus. Quantos de nós não têm essa experiência de estar precisando de uma palavra que acalme o nosso coração, que console a nossa alma, que nos dê alguma esperança, alguma motivação, e nós abrimos este livro e encontramos, e Deus fala conosco, e nós somos fortalecidos, motivados. A palavra de Deus é refrigério para a nossa alma. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos diante não de um livro literário, de algo que foi escrito como tantos escritores escreveram, mas nós estamos diante da sabedoria de Deus, da sabedoria de Deus. Deus falando conosco, Deus falando a tua alma, Deus fortalecendo você diretamente. É por isso que nós somos o povo da Bíblia, nós somos privilegiados, porque temos nas nossas mãos as profundezas da sabedoria de Deus. E assim nós vemos que o sentimento de Paulo é adequado, e quando ele se depara com
a profundidade dessa sabedoria, o que ele tem que fazer é irromper em louvor e adoração a Deus. Ele percebe o privilégio que ele tem diante das suas mãos. Meus irmãos, pensemos um pouco na sabedoria de Deus. Pensemos um pouco. O primeiro homem caiu, Adão, Eva. Não adiantava Deus ter matado os dois e criado mais um Adão, Adão segundo, Eva segunda. Não adiantaria nada. O que Deus fez com este problema? Qual foi a sabedoria de Deus? Ele fez com que o seu próprio filho assumisse a humanidade, se tornasse homem, porque qualquer outro homem que Deus criasse depois de Adão falharia miseravelmente como o primeiro falhou. Então, Deus manda o próprio filho: eis a tua missão, você vai se encarnar, você vai assumir a humanidade, e como homem, na carne, você vai vencer o pecado, Romanos capítulo 9. Então veja a sabedoria de Deus em proporcionar salvação, em vencer o pecado, não criando um outro homem, mas mandando o próprio Filho para encarnar-se. Pensemos um pouco na sabedoria de Deus encarnada em Cristo Jesus. Cristo foi mais sábio do que Salomão, porque Salomão, mesmo sendo tão sábio, ele pecou tantas vezes ele deixou o mandamento do Senhor de lado, mas Cristo não. Cristo foi a sabedoria em carne e osso. E muitas vezes nós vemos a sabedoria de Deus ali encarnada em Cristo, não é? A começar que, ainda criança, ele recebeu a visita de sábios. Sábios foram visitá-lo. Os magi, na nossa tradução magos, mas são os magi, né? São os sábios do Oriente. Depois, aos 12 anos, ele vai ao templo e os pais voltam, não percebem que ele não está na comitiva, porque era comum naquelas viagens os pais irem juntos conversando, as crianças lá na frente correndo, e os pais de Jesus acharam que ele estivesse lá na frente com as outras crianças, normal. Mas quando foram dormir na primeira noite, viagem longa de 3 dias, perceberam que Jesus não estava. 12 anos de idade. Saíram perguntando para todos os familiares: Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus... Não. Ele ficou em Jerusalém, vamos voltar. E quando retornaram, encontraram Jesus, não brincando com outras crianças, não fazendo arte, fazendo molecagens, mas encontraram Jesus interessado na lei de Deus, aos 12 anos. Encontraram Jesus fazendo perguntas profundas aos mestres da lei. E os mestres estão impressionados com aquelas perguntas, porque você percebe o nível da pessoa pela pergunta, né? Eles ficaram tão impressionados com aquele garoto de 12 anos, fazendo perguntas profundas, que eles fizeram perguntas para Jesus também, e se impressionaram das respostas. A sabedoria encarnada, Jesus Cristo. No seu ministério, a sua sabedoria era evidente, e as pessoas se aproximavam de Cristo porque nós temos o relato disso na Escritura. Ele ensinava não como os fariseus, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus falava com convicção. E um dos aspectos da sabedoria de Cristo foi escapar de armadilhas, por exemplo, não é? Certa vez trouxeram uma mulher pega em adultério, e a lei dizia que adúlteros pegos em adultério deveriam ser apedrejados, mas liberaram o marido, né? Que devia ser amigo deles. Trouxeram só a mulher. E a armadilha era a seguinte: a lei dizia que adúlteros pegos em adultério deveriam ser apedrejados, era o que dizia a lei. Agora, Roma estava dominando aquela região. Roma não autorizava a morte de ninguém, as mortes tinham que passar pela autorização de Roma. Então, se Jesus dissesse: cumpram a lei, apedrejem essa mulher, ele estaria indo contra Roma. Se por um lado ele dissesse: ei, não matem essa mulher, ele estaria indo contra a lei dos judeus. E se você lê o texto, você observa
que estavam ali integrantes dos dois lados, né? E foram tentar fazer essa armadilha com Cristo, e ele não caiu. Diz o texto que ele continuou escrevendo no chão, não sabemos o que, mas ele apenas disse: muito bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, diz o texto sagrado que do mais velho ao mais novo, eles foram lançando as suas pedras e foram se retirando. Em outra ocasião, Herodianos, discípulos de Herodianos mais fariseus, os dois lados, né, Roma e Israel, foram até Jesus e com palavras falsas e lisonjeiras disseram: mestre, sabemos que és mestre, então nos responda, é lícito pagar tributo a César? É lícito pagar imposto aos dominadores, aos invasores, a César? E era uma armadilha. Se Jesus dissesse sim, é lícito, ele estaria indo contra o seu povo, que estava sendo dominado. Se ele dissesse não é lícito, ele estaria indo contra Roma, que era quem estava infligindo impostos. Então era uma armadilha. A resposta que Jesus desse, ele seria pego ou por judeus, fariseus, ou por herodianos. Aí Jesus pediu uma moeda, olhou a moeda e disse: de quem é esta efígie e inscrição? Alguém respondeu: César, porque como nos nossos dias, né, uma moedinha, dois lados, num dos lados tinha lá o perfil de César. E Jesus disse então: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles não souberam mais falar palavra nenhuma depois dessa resposta de Cristo. Foi uma resposta que anulou qualquer armadilha. Então Jesus, meus irmãos, é a sabedoria encarnada. Jesus demonstrou isso no seu ministério. Voltando ao nosso texto, nós vemos aqui então a profundidade da sabedoria de Deus, mas vemos também a profundidade do seu conhecimento. Nosso Deus conhece todas as coisas. Nosso Deus, na eternidade, decretou tudo o que aconteceria. Nós lemos no Salmo 139, nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O conhecimento de Deus, ele é profundo, detalhado, exaustivo. Davi, no Salmo 139, diz que Deus já nos via a substância ainda informe. A substância ainda informe é o feto nos seus primeiros dias. Mas o texto continua e diz que os meus ossos não te foram ocultos. Então, hoje nós conseguimos, por meio de exames, dar uma olhada não muito clara do bebê no ventre da mãe. Mas eis que Deus, Ele nos conhece ainda na substância, ainda informe, quando os nossos ossos começam a ser formados, e isso dentro do ventre da própria mãe. O conhecimento de Deus é exaustivo. Você se lembra do final do livro de Jó, quando depois de Jó pecar com a sua boca, porque ele pecou num determinado momento, depois dos 3 amigos de Jó darem conselhos ruins para Jó, Deus aparece para Jó e Deus fala: Jó, cinge os teus lombos, te prepare, porque agora eu vou te fazer algumas perguntas. E aí você tem os 3 capítulos finais ali do livro de Jó, em Deus dando uma aula de história natural, Deus dando uma aula de como Ele fez alguns animais enigmáticos, e Deus falando em detalhes, porque é claro, foi Ele quem fez. Então Deus nos conhece perfeitamente. Por quê? Porque foi Ele que nos fez. Deus conhece os animais em detalhes, porque foi Ele quem fez os animais. Deus conhece toda a sua criação, é claro, foi Ele quem fez. Então o conhecimento de Deus é total, é detalhado. Há galáxias que nós não conhecemos, há estrelas e planetas que nós não conhecemos. De vez em quando um cientista, um astrônomo anuncia a descoberta de uma estrela que não estava catalogada, mas Deus conhece todas, e diz a palavra de uma forma poética que Ele as chama todas pelos seus nomes. Deus conhece tudo. Ainda há insetos, aranhas e formigas, espécies
desconhecidas que vêm ao conhecimento da ciência. Por exemplo, na Amazônia nossa, há espécies que de vez em quando aparecem lá desconhecidas. Mas Deus conhece todas, Deus fez todas, Deus conhece tudo. O conhecimento de Deus é inigualável. O Salmo 139, nós lemos, mostra isso. Jesus Cristo disse que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Você não sabe quantos fios de cabelo você tem, você não sabe. Deus sabe, Deus sabe. Ora, nós não sabemos nem qual é o desenho das nossas linhas da vida. Você já reparou que tem um desenho aí na sua mão? Tem umas marcas? Se eu pedir para você fazer agora, você não sabe. Nós não sabemos nem qual é o formato da nossa impressão digital. Se eu falar para você fazer o desenho da tua impressão digital, você não vai saber. O nosso conhecimento é muito reduzido. O conhecimento de Deus é amplo, detalhado. Ele conhece todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Salmo 33, 13 a 15. Deus é então onisciente, o seu conhecimento é completo, total, exaustivo, detalhado. Não há um centímetro deste universo que Deus não conheça, porque Ele criou todo. Então Paulo, diante disso, não tem outro caminho senão adorá-lo, senão irromper em louvor e adoração. Esse é o primeiro atributo que Paulo está adorando aqui. O segundo atributo, Paulo o adora por sua incompreensibilidade. Veja o texto: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Insondáveis, inescrutáveis, insondáveis, inescrutáveis. Note, o homem que havia subido ao terceiro céu, o homem que em visão havia visto coisas inefáveis. Paulo, lembra-se, ele subiu ao terceiro céu, ele viu coisas que aos homens não é lícito referir. Deus proibiu ele de contar coisas que ele viu lá em cima. Pois é este homem que está dizendo: insondáveis, inescrutáveis. É impossível a nossa mente alcançar a sublimidade do conhecimento de Deus. Deus é incompreensível à nossa mente, que é limitada. Nosso Deus é muito maior do que nós, mas Ele se revela a nós. O que Ele quer que nós saibamos, Ele nos dá. Mas há muito em Deus de que nós não sabemos nada, porque Ele não se revelou todo. E a Bíblia fala sobre isso. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e aos nossos filhos. Porém as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas pertencem a nós, nossos filhos. Mas note, há coisas encobertas que pertencem ao Senhor. Deus é infinito, nós somos finitos. E é impossível que o finito consiga compreender todo o infinito. Um Deus totalmente compreensível não seria Deus. Deus é Deus, Ele é maior, Ele é incompreensível. Insondáveis e inescrutáveis. Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento. É impossível nós compreendermos o amor de Cristo por nós, assumindo a humanidade, morrendo na cruz do Calvário. Um reformador do passado, João Calvino, diz que para Deus falar conosco, Ele como que balbucia. Sabe quando o pai ou a mãe fala com o bebê com sílabas? Deus desce a esse nível, Deus se acomoda à nossa linguagem, Ele desce muito para falar conosco, porque Deus é muito mais alto do que nós. Pense um pouquinho, qual é o idioma de Deus? Qual é o idioma natural de Deus? Percebe como essa pergunta rebaixa a Deus, a nossa condição?
Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior do que isso. Deus está acima das linguagens humanas. Ele está acima. Ele está acima. De modo que Ele desce para falar conosco. Ele desce em linguagem de acomodação para que nós o entendamos, porque Ele é muito superior a nós. Há muito em Deus que não é compreensivo. Insondáveis, inescrutáveis, insondáveis e inescrutáveis. O salmista exclama: a tua justiça é como as montanhas, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Um abismo profundo. Meus irmãos, há muitas coisas que nós não entendemos, muitas coisas. Os insondáveis juízos de Deus. Por exemplo, por que Deus permitiu a existência do mal? Por que Deus permitiu a existência do diabo? Por que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem? Por que Deus escolheu Israel para ser a sua nação e não outro povo? Por que entre Esaú e Jacó, Ele escolheu Jacó? Por que Ele escolheu Moisés para liderar o seu povo? Por que Ele deixou que tantos profetas fossem mortos por ímpios? Por que Deus resolveu salvar a mim e não a meu vizinho? Por quê? Você tem uma resposta aí? Porque, sendo nós um povo tão pequeno, um planeta tão minúsculo dentro do universo, Deus resolveu, nesse pequeno ponto azul no espaço, criar um povo, salvar este povo, relacionar-se com esse povo, mostrar as grandezas da sua glória e o seu amor para com este povo. Há muitas perguntas que nós não chegamos perto da resposta, e está tudo certo, porque nós somos criaturas e Deus é Deus. Ele tem as respostas. A nós não cabem questionamentos, a nós cabe adoração. Quando nós nos deparamos com o mistério, com o inexplicável, nós não questionamos, nós ajoelhamos e adoramos. É simples assim. É simples assim. Inescrutáveis os seus caminhos. Jó disse: Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar. Jó 5:9. Isaías disse: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Isaías 45:15. Asaf no Salmo 73. Asaf, você se lembra, Salmo 73, teve muita dificuldade em entender os caminhos do Senhor. Por que os ímpios prosperam se eles estão indo contra a tua lei e nós que somos justos estamos sofrendo? Asaf teve muita dificuldade em entender a Deus. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregativos, como estão assolados de terror. Aí Asaf entendeu que essa vida é um estágio, que nós somos peregrinos aqui nesta vida. O que vale é o que vem depois, e o que veio depois para os ímpios prósperos foi terrível. E aí Asaf conclui: que tenho eu na terra, não há outro em quem eu tenho o meu prazer. E aí Asaf entendeu. Abacuque também teve muita dificuldade em entender os planos de Deus. E Abacuque faz muitas perguntas, ele não entende. Como é que agora um povo menos santo do que nós vai ser o teu chicote, vai nos disciplinar? Abacuque tem questionamentos. Então é normal nós termos questionamentos, porque é um Deus incompreensível muitas vezes. Os seus caminhos não são os nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, são mais altos do que nós. E Abacuque, profeta, teve dúvidas com relação aos caminhos de Deus, mas no final do livro ele se rende e ele entende. E aí vem o final do livro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele começa o livro com muitas questões, não está entendendo nada. Senhor, Senhor, por quê? No final do livro ele se rende. Eu exulto, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Isaías,
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é a resposta de Deus quando nós não entendemos um monte de coisa. Quando a gente olha para o curso da humanidade e fala: Senhor, para onde é que está indo? Ou quando você olha para o curso da sua vida e fala: Senhor, o que está acontecendo? A resposta do Pai é: os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. Se você recebesse a missão de preparar um filho para salvar o mundo, o que você faria? Eu acho que qualquer um de nós ia pensar: eu tenho que dar a melhor formação para ele, eu vou colocar na melhor escola, eu vou pagar professores particulares, eu vou mandar ele para uma escola de diplomacia, para ele aprender a se relacionar com outros países, eu vou fazer ele falar muitas línguas. Deus fez com que Cristo nascesse numa família pobre. José e Maria, carpinteiro, família pobre. A prova de que eles eram pobres é que o sacrifício de 40 dias não foi um gado, foi 2 rolinhas, que era o sacrifício dos mais pobres, José e Maria. Deus fez com que Cristo não nascesse num palácio, não nascesse cercado de filósofos, de mestres. Ele nasceu num lar simples, de duas pessoas pobres, José e Maria, e foi ali que Cristo cresceu, na simplicidade do povo. Nós não teríamos tido essa ideia, de jeito nenhum. Ele não precisou aprender com os maiores gênios, várias línguas, retórica, tornar-se um líder. Não. Deus fez um caminho que nós nunca faríamos. Nunca faríamos. Será que nós faríamos melhor que Deus? Definitivamente não. E quanto aos homens que deveriam se transformar nas colunas da igreja, os homens que dariam continuidade ao ministério de Cristo, como é que você faria? Como é que você treinaria 12 homens para eles se tornarem as colunas da igreja? Que tipo de homens você escolheria? Se eu tivesse naquela época, pastor, deixa eu falar por mim, Ageu, eu iria para os filósofos. Eu faria uma seleção lá nos filósofos de Atenas, vou pegar os homens mais sábios, esses vão ser as colunas da igreja. Ou os homens mais poderosos, os mais influentes de Roma. O que Cristo fez? Foi lá nos pescadores. Então note como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Nós somos pecadores, Deus é santo. E os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E nós conhecemos o final da história. Tudo deu certo, tudo foi perfeito. Esses pescadores, eles foram ensinados pelo próprio Cristo. Nem todos eram pescadores, tinha lá um Mateus, cobrador de impostos, tinha outros, mas o ponto é, todos pecadores, todos incapacitados, para que não fosse a habilidade desses homens que desse continuidade na igreja, mas para que fosse o poder de Deus agindo em barro, em cacos de barro. É assim que Deus faz. Deus não escolhe os de nobre nascimento, os poderosos. Deus escolhe os simples, para que o poder de Deus se contraste na vida dos simples. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz conosco. Nós não somos de nobre nascimento, não somos milionários aqui. Nós somos pessoas comuns. E Deus age em nós para, em vasos de barro, mostrar as maravilhas do seu poder. Isso aconteceu com todos os profetas e todos os apóstolos. Observe como Deus, Ele é incompreensível. Nós não chegamos nem perto de saber qual é o próximo passo de Deus, porque os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos, e tudo faz sentido, tudo faz sentido. Terceiro e último lugar, depois de adorar a Deus pela sua incompreensibilidade, Deus o adora por sua independência. É o final do texto.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem compreendeu as intenções do Senhor? Ninguém. Paulo está citando Isaías 40 aqui. E este texto nos ensina que Deus é independente, Deus não precisa de ninguém, Deus é o primeiro, Ele não precisa de nenhum conselho, Ele é totalmente independente, Ele não precisa de nada, Ele já existia antes das coisas serem criadas. Hoje, no meio evangélico, há alguns pregadores aí dizendo que Deus nos deve. Olha, você tem que reivindicar. Parece coisa de sindicato, né? Você tem que cobrar, reivindicar, você tem direitos, você é filho do rei, você tem que tem que ter dinheiro. Irmãos, isso é herético, para não dizer ridículo. Deus não precisa, Deus não nos deve nada. Nós só respiramos porque Deus nos dá respiração. Nós dependemos totalmente de Deus. Deus não depende de nós para nada. Os planos de Deus independem do homem. Paulo falou isso em Atos 17, lá em Atenas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós estamos aqui respirando, não estamos internados, respirando por aparelhos, pela providência de Deus. É Ele quem nos dá respiração. Daniel 4:35, todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhes possa deter a mão, nem dizer que fazes. Deus é totalmente independente. Então, a resposta para essas perguntas é fácil. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Resposta: ninguém. A mente do Senhor é inacessível, é muito mais alta do que nós. Quem foi o seu conselheiro? Resposta: ninguém. Não havia alguém mais velho do que Deus, ou antes de Deus, para lhe dar conselhos. Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Resposta: ninguém. Não havia ninguém antes de Deus para dar algo a Deus para que Deus devesse e restituísse. Ninguém. Ele é o primeiro. Então note que essas perguntas retóricas, pergunta retórica é uma pergunta que Paulo faz, que todo mundo já sabe a resposta. Essas respostas apontam para o fato de que Deus, Ele é o princípio e o fim, Ele não necessita de ninguém. A criação do universo foi algo que Ele quis fazer, mas Ele não precisava. E chegamos ao versículo final: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui nós temos a afirmação que engloba toda a Bíblia. Toda a história da criação pode ser resumida nessas palavras. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quer dizer, se você pegar os 66 livros e resumir, você tem 2 blocos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Se você resumir, você pode ter: Cristo resumiu a lei em amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se você resumir todo o plano de Deus e todas as suas intenções e todos os seus objetivos, você chega nisso: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eis aqui a explicação para o universo. O sentido de todas as coisas está em Deus. Dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Por isso, a Ele a glória eternamente. Amém. Nós temos aqui, meus irmãos, uma sentença que resume o universo, que resume a história da humanidade, que mostra por que todas as coisas foram criadas, mostra o início, o meio e o fim. Tudo começou nele. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo tem o seu fim nele, o objetivo de tudo está nele, tudo começou nele e irá para ele. O mundo foi criado por ele, nós fomos criados por ele. Fora dele a vida não tem qualquer sentido. Se nós fomos criados para Deus,
Por que que algumas pessoas estão fora de Deus, vivendo uma vida fora de Deus? É por isso que estão sofrendo, é por isso que estão quebrando a cara, porque estão fora de Deus. Nós fomos criados em Deus, para glorificar a Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, que é o nosso Criador, nós encontramos o sentido da vida. É por isso que a resposta à pergunta, qual é o objetivo principal do homem, ou qual é, afinal, o sentido da vida, é glorificar a Deus, e desfrutar de Deus, esta fonte de sabedoria e de delícias espirituais, para sempre, para sempre. É a primeira pergunta do Catecismo Maior, do Breve Catecismo e de outros catecismos. Qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo do homem? Qual é o sentido da vida? Glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. É o sentido da nossa vida. E nós só somos felizes quando nós estamos neste caminho. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Esse é o sentido da humanidade. Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Por quê? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Neste momento, então, toda arrogância humana, todo sentimento de merecimento cai por terra, porque tudo está em Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Sem Deus nós não seríamos nada. Nós fomos feitos para adorar a Deus, para glorificar a Deus. É por isso que quando nós adoramos a Deus, nós nos sentimos tão bem. Se você adora verdadeiramente a Deus, você vai ter alegria no teu coração. Porque quando nós adoramos a Deus, as coisas desta terra, as materialidades, elas ficam em segundo plano. E como que nós subimos um degrau para, em comunhão com o nosso Criador, nos alegrarmos nele. Foi para isso que nós fomos feitos. E é por isso que nós nos alegramos. E um dia nós faremos isso para sempre, sem um corpo pecaminoso. E será maravilhoso, será maravilhoso. Nós fomos feitos para glorificar e adorar a Deus. Concluindo, meus irmãos, nós vimos que nós chegamos aqui no ápice da carta, nós chegamos no topo da montanha. E Paulo, antes de entrar na segunda parte, que é a parte mais prática, a partir do capítulo 12, domingo que vem, a primeira exposição na segunda parte, são questões práticas. Então, considerando tudo isso que Deus fez, como é que nós devemos viver? Capítulo 12, verso 1 até o final, tá? Mas antes de Paulo chegar na parte prática de aplicação, ele como que se prostra diante de Deus para adorá-lo. Ele se prostra para adorar a Deus. E você, quantas vezes você tem se prostrado para adorar a Deus? Para adorar a Deus. Eu não estou falando aqui de igreja apenas, aos domingos nós adoramos a Deus, né? Mas na tua casa, você tem uma hora silenciosa, você tem alguns minutos silenciosos durante o teu dia, em que você lê a Bíblia e você fala com Deus em oração e você adora o teu Deus. Irmãos, como isso faz bem para a nossa alma. 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, vai depender do teu interesse. Mas essa hora silenciosa diária em que nós buscamos a Deus, em que nós nos desligamos para nos conectarmos em Deus e em Deus somente, isso faz um bem à nossa alma que é incalculável. Então note, Paulo, antes de entrar na prática, ele se prostra e adora a Deus, e nós precisamos disso. Paulo adora como Deus onisciente, então nós devemos adorá-lo como Deus onisciente e devemos confiar na sua onisciência. Isso nos traz algumas implicações ou aplicações. Primeiro, nós nunca somos esquecidos por Ele. Se nós temos um Deus onisciente, significa que nós estamos diante dos seus olhos. Ele conhece os nossos passos, as nossas lágrimas, as nossas dores. Ele conhece tudo, Ele conhece tudo. Nós não somos esquecidos, nós estamos diante de Deus e Ele está olhando para nós. Um Deus onisciente, isso é uma boa notícia.
É tanto uma boa notícia para saber que nós somos alvo do cuidado de Deus, quanto um alerta também para quando nós formos pecar, fazer alguma coisa quebrando a lei de Deus, saibamos, Deus está olhando. Não há como se esconder de Deus. Adão e Eva não conseguiram se esconder. Acã não conseguiu esconder os tesouros. Não há como se esconder de Deus. Nós estamos diante dos seus olhos. Isso é bom para a gente, quando for quebrar a lei de Deus, lembrar: opa, Deus está aqui, Deus está olhando. Podemos confiar que em tempos de aflição, podemos dizer como Jó: Ele conhece o meu caminho. Em tempos de cansaço e fraqueza, podemos exclamar como salmista, nós lemos o Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele conhece, Ele encarnou-se. Em tempos de dúvida e vacilação, nós podemos falar como salmista: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes nós não conseguimos, nós somos muito confusos por causa do pecado. Às vezes a nossa mente é confusa, nossas palavras são confusas. Nesses momentos a gente fala: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não estou conseguindo discernir, perceber. Sonda o meu coração, Senhor. Quando nos faltam as palavras, a gente fala com Deus. Em tempos de fracasso, quando a nossa fé é posta em dúvida diante de um pecado cometido, quando a nossa consciência pergunta: você ama mesmo a Deus? Você ama mesmo a Deus? Nós podemos responder como Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. É como que Pedro falando: Senhor, minhas palavras não estão convencendo, então olha o coração, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Nós não precisamos temer, pois Deus ouve todas as nossas orações. O profeta disse, Deus disse pelo profeta: e será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E o Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. O pensamento ainda não se tornou som, mas Deus já conhece tudo, conhece tudo. A onisciência de Deus, devemos adorar a Deus porque Ele é onisciente, devemos confiar na bênção de termos um Deus onisciente. Quanto à sua incompreensibilidade, devemos adorar a Deus porque Ele é incompreensível. E quando nos depararmos com algo em Deus, na sua revelação de que nós não entendemos, devemos nos ajoelhar e adorar, porque está tudo certo. A mente finita nunca compreenderá a mente infinita. E por fim, sobre a sua independência, devemos adorá-lo e confiar que tudo começa em Deus e termina em Deus. E o meio também é de Deus, tudo é por meio dele, tudo é para ele, tudo tem o seu início e o seu final em Deus. Nós fomos criados nele, sem ele essa vida não faz sentido. Devemos perceber que o sentido da vida está em nos voltarmos para Deus e encontrar a felicidade em Deus. Dinheiro não te dará felicidade, tá? Há muito milionário deprimido se suicidando. Pesquise, muitos. Dinheiro não vai te trazer felicidade. Geralmente, quem tem muito dinheiro quer uma coisa: mais dinheiro, mais dinheiro. Se torna um escravo do dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Carreira, sucesso, fama, essas coisas não trazem felicidade. Está cheio de cantor e de artista deprimido, tirando a vida, se suicidando também, entrando nas drogas, porque não encontra felicidade. Nada nesta vida vai te trazer felicidade. O que nos traz felicidade é nos voltarmos ao nosso Criador. Nele está o sentido da vida, é nos voltarmos a Cristo Jesus, é aqui que está a felicidade. E quando você perceber isso, você vai estar sem dinheiro, sem saúde, sem um monte de coisa, mas em Cristo você estará feliz. Cristo é a fonte, a única fonte de felicidade, é a única fonte de felicidade. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos.
Amém.